Fala galera, beleza? Vocês acharam que iam se livrar da gente, mas a gente tá aí, vamos jogar conteúdo porque a gente não sabe como que vai ficar essa questão de calamidade pública que a gente está vivendo, né? Nós estamos colocados em período de isolamento social, a gente tem que ficar nas nossas casas, mas os eventos próximos a gente não sabe como que vai ser. Pode ser que de fato aconteça a crisma em abril, pode ser que seja agendada para frente. E nós precisamos passar o conteúdo, nós precisamos terminar a matéria que nós estávamos dando, né? Nós já falamos, nós entramos em sacramento, já falamos do batismo, Eucaristia e Crisma, que era o sacramento da iniciação cristã. Entramos no sacramento de cura, que é, né, a penitência, e o que nós vamos abordar agora, a unção dos enfermos. Então, nós vamos usar, né, a internet, o benefício da internet, que é um meio que aproxima a gente, e assim a gente não fica sem o conteúdo aplicado. É claro que a gente não sabe como que vai ser, tá? A gente não tem resposta, a gente está aguardando as coisas acontecerem, mas a gente está vendo que a situação é bem complicada, então nesse período de isolamento social as nossas aulas serão assim, tá? Prestem atenção no vídeo, perguntem, e qualquer coisa a gente disponibiliza o nosso WhatsApp, nossas redes sociais para que vocês entrem em contato, tá? Tanto eu quanto o Fabrício e o Rodrigo. Tá? Inclusive eu vou lançar a proposta para que eles gravem vídeo também, explicando as nossas aulas, as nossas matérias, e assim de uma forma bem dinâmica a gente consiga passar o conteúdo, porque muito mais, né? Nós como catequistas, muito mais do que ver lá um rito bonito no dia, da crisma, ou ficar orgulhoso porque a gente conseguiu concluir uma etapa, a gente quer formar pessoas maduras na fé e entregar pessoas, de fato, para a igreja competentes, capazes e cientes do sacramento que estão recebendo, né? O sacramento da crisma é um sacramento de maturidade, e essa maturidade ela não vem à toa, ela vem com muito estudo, com muita dedicação, com muita certeza da fé que a gente quer viver. Então, a gente não vai buscar esse sacramento por buscar, a gente vai buscar ele como ele deve ser buscado, beleza? Vamos então iniciar o sacramento da unção dos enfermos, né? Não sei se vocês relembram o sacramento da penitência, mas o sacramento da unção dos enfermos, assim como o sacramento da penitência, é um sacramento de cura. Então é necessário que a pessoa que vai receber o sacramento da unção dos enfermos esteja arrependida. É daí que parte o princípio do sacramento da unção dos enfermos, né? O perdão. É um sacramento que a pessoa busca para já no final da vida, né, encontrar-se com Deus de forma justa, de forma limpa. Então, o sacramento da unção dos enfermos ele é relacionado com a doença. Então quer dizer que só pessoas no final da vida podem receber o sacramento da unção dos enfermos? Não. Qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, de qualquer idade, de qualquer circunstância, tá? Desde que haja perigo iminente de morte, pode receber o sacramento da unção dos enfermos, tá? Uma pessoa que, por exemplo, foi atropelada, tem 5 anos de idade e foi atropelada, está em coma, ela pode receber o sacramento da unção dos enfermos. Ou um senhor já que esteja no final da vida, na situação de Covid, né? Uma pessoa que esteja de fato em final de vida lá, pegou o vírus e precisa desse atendimento. O padre pode recomendar-se a unção dos enfermos. Tá? Então há esse relacionamento com a doença, isso desde o Antigo Testamento. Nós vamos olhar, né, no Catecismo que lá no Antigo Testamento, né, o homem experimenta a doença como um limite, né? É a limitação humana, a dor, a doença e a morte pelo pecado original. Então a doença ela é uma limitação humana, e Deus, enxergando essa limitação humana, ele quis dar um pouco, né, de alívio, de conforto. Ele quis dar esse conforto a essa limitação. Por isso, os sacramentos de cura, por isso os sacramentos na qual nos aproximam de Deus, e entre eles a unção dos enfermos. Isso desde o Antigo Testamento. Nós vamos ver uma relação muito grande no Antigo Testamento com a doença, né? Nós vamos ver que Deus se utiliza muito da doença para falar com os seus, né? Se aproxima muito dos seus, e os seus, né, no caso, o povo eleito de Deus, se aproxima de Deus através da doença, né? Não diferente muito do que é hoje. É pela dor que a gente experimenta o amor, mas é pela doença que muitos se aproximam de Deus. E Jesus tinha muita compaixão dos doentes. Ele andava pelas ruas, né, pregando o evangelho, falando,
e via nos doentes a face de Deus. Por isso que ele curava, ele realizava os milagres, realizava as curas dos doentes na qual ele ia encontrando no caminho. A igreja, não muito diferente ao longo dos séculos, percebendo essa necessidade de atenção com os doentes, enxergou, tá? E na instituição de Jesus, enxergou nessa ordem de Jesus de curar os doentes, dar conforto a quem se encontra no final da vida, o sacramento da unção dos enfermos. Né? Nos dias aqui o catecismo no 1506. Possui, sobretudo, um sacramento específico em favor dos enfermos, instituído pelo próprio Cristo. Aqui nós vemos que é Cristo que institui o sacramento da unção dos enfermos, e atestado por São Tiago, em Tiago, capítulo 5, versículo 14. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja, para que ore sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então, né, São Tiago, lá dos primórdios da igreja, vai lá falar para a igreja: alguém está doente? Então chame os presbíteros para que deem unção a eles, para que dê esse conforto a eles. Né? Isso sempre, claro, pegando as atitudes de Jesus, aquilo que Jesus fazia. Então, daí surge o sacramento da unção dos enfermos, né? Nas atitudes do próprio Cristo, naquilo que o próprio Cristo faz. Quem pode receber o sacramento da unção dos enfermos? Qualquer pessoa, independente de idade, independente de enfermidade, desde que esteja em perigo iminente de morte. Né? A pessoa tem que estar numa situação na qual ela vai morrer. Né? Seja por doença, ou seja por velhice. O fiel pode recebê-lo também outras vezes, quando se verifica um agravamento da doença ou quando lhe acontece outra doença grave. Né? Vamos pegar uma situação aqui que o fiel já tem recebido, vai para uma cirurgia, já tem recebido a unção dos enfermos, mas logo depois descobre uma outra doença. Né? Ele fez uma cirurgia do coração, sobreviveu, está tudo bem, mas logo depois ele descobriu que está com câncer, digamos assim. Mesmo recebendo a unção dos enfermos na época da cirurgia, ele pode receber novamente devido a essa descoberta de uma doença mais grave. Então, o sacramento da unção dos enfermos, né, mostra que pode ser recebido várias vezes ao longo da vida, diferentemente de outros sacramentos, como o batismo, que é uma vez só, o matrimônio, que é uma vez só, a ordem, que é uma vez só. Não. Os sacramentos de cura, eles podem ser recebidos várias vezes ao longo da vida, né? Tanto a confissão, a penitência, quanto a unção dos enfermos. Quem administra esse sacramento? É um sacramento que só pode ser administrado pelos sacerdotes. O diácono pode fazer a unção dos enfermos? Não. O bispo pode fazer a unção dos enfermos? Deve. Então é necessário que seja padre ou bispo para poder fazer esse sacramento, realizar esse sacramento. Eu, como fiel, não posso ministrá-lo. O ministro da comunhão é fiel, é leigo, não pode ministrá-lo. Né? A freira, que é religiosa, não pode ministrar. Somente o sacerdote e o bispo. Tá? E como que se celebra? A celebração desse sacramento consiste especialmente na unção com óleo, bento, possivelmente pelo bispo, sobre a fronte e sobre a mão do doente, no rito romano ou em outras partes do corpo e outros ritos. Você vai encontrar em rito ortodoxo, por exemplo, que benze o corpo todo, desde o pé até a fronte, aqui até a testa. Então, no rito latino, que é o nosso, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, unge-se a mão, a palma da mão, né, unge-se também a fronte, que é a testa. E ali tem uma oração específica pedindo a cura, tá? Acompanhada da oração do sacerdote, que implora a graça especial para esse sacramento. E quais são os efeitos desse sacramento? Esse sacramento tem o seguinte efeito: unir o fiel intimamente à paixão de Cristo, ou seja, fazê-lo entender o sofrimento. Tá? Muitas das vezes, alguns fiéis acham que o sacramento da unção dos enfermos é um sacramento que vai realizar milagre. Né? A pessoa está lá no CTI, na UTI, enfim, né? tá correndo risco de vida, e chamam o padre: padre, dá unção dos enfermos lá para aquele lá, e acha que quando o padre realizar o sacramento, a pessoa em coma vai levantar e está curada. Não, não é assim. O sacramento da unção dos enfermos, ele é para pessoas que estão em perigo iminente de vida
para entender que é pela dor que se chega a Cristo, né? É por aquele caminho que ela está passando de sofrimento, de dor, de doença, que ela vai conseguir enxergar Cristo, né? Experimentando como se fosse a paixão do próprio Cristo, né? Essa dor que a gente entrega como ato de amor para poder enxergar Deus. Então esse é o principal efeito da unção dos enfermos, é fazer o fiel entender que aquela dor é necessária para que ele possa se aproximar de Deus, né? Não é milagre, não acontece milagre na unção dos enfermos. Claro que, né, dizer que não acontece milagres é um pouco pesado, porque, né, eu posso testemunhar pessoas que receberam esse sacramento que foram curadas de fato, que buscaram o sacramento, mas que foram curadas. Mas, né, não se pode esperar um milagre, né? É necessário rezar com fé, mas rezar com prudência também. É necessário saber que Deus vai agir através daquela pessoa da forma que Ele quiser. Se Ele quiser curar, Ele vai curar. Se Ele não quiser, né, que Ele quiser aquela pessoa para próximo dele, se Ele não quiser que ela seja curada, mas passe, né, para a sua glória, né, faça a sua Páscoa, entendendo que aquela dor é necessária para que eles estejam juntos, para que ele entre na glória, vai ser dessa forma que vai acontecer, né? Nós não podemos subestimar a vontade de Deus. A vontade de Deus acontece na medida que tem que acontecer. Então a unção dos enfermos não é milagre. A unção dos enfermos, ela é um sacramento para aqueles que precisam experimentar e chegar, né, se aproximar de Cristo. Esse sacramento permite, às vezes, se Deus o quiser, até a recuperação da saúde física, como eu expliquei. Em todo caso, essa unção prepara o doente para a passagem na casa do Pai. Antigamente, não sei se chegaram a pegar essa época, mas eu peguei, que quando chamava, né, a gente via o padre entrando na casa de algum enfermo, de alguém que estava muito doente, a gente já sabia que aquele ali, ele já era, pode chamar o saco preto que ele vai morrer, né? Então tinha esse certo temor com relação ao sacramento da unção dos enfermos. Então o que muitas famílias faziam? Esperava o pobre coitado dar o último suspiro para poder dar o sacramento. E agora não tem mais jeito, esse aí vai morrer, então dá o sacramento. Com isso, muitas das vezes, muitas famílias esperando até o último momento, alguns fiéis morriam e não recebiam em vida o sacramento, né, da unção dos enfermos. Então, coitado do fiel, né, tá ali esperando, sabe que a gente não sabe quando que a gente vai morrer, e, né, ele naquela situação de doença, tem que esperar até o último momento para poder receber o sacramento. Então, a igreja atenta a isso, né, deu a ordem para os sacerdotes para que não esperassem o último momento, mas assim quando fossem solicitados nessas situações de doença, né. Então, a família solicita, né, o padre avalia se de fato há um risco ali, há uma necessidade de entregar esse sacramento, receber esse sacramento, e vai até o fiel para entregar, né? Já não precisa se esperar mais até o último momento, já não precisa mais esperar até o último suspiro, né? Aquela coisa meio medieval de que no leito de morte está ali a pessoa dando um discurso para todo mundo, né? Aquela coisa de novela, dando um discurso para todo mundo, aí quando dá a última suspirada, o padre vai lá e dá unção dos enfermos. Não, isso não acontece, tá? É necessário que o padre seja comunicado da doença do fiel e, de fato, vá ao encontro desse fiel para que ele possa receber a unção dos enfermos. E aí a gente entra na questão do viático, né? O que é o viático? E grava essa palavra porque vocês, na caminhada, vocês vão encontrar muito essa palavra viático dentro desse sacramento da unção dos enfermos. O viático é a Eucaristia recebida por aqueles que estão por deixar esta vida terrena e se preparam para a passagem para a vida eterna, recebida no momento da passagem do mundo para o Pai. A comunhão no corpo e sangue de Cristo, morto e ressuscitado, é semente de vida eterna e poder de ressurreição. É o que a gente chama de última comunhão, né? Nós recebemos a primeira comunhão e nós também recebemos a última, que é através do sacramento da unção aos enfermos. Essa última comunhão recebe o nome de viático, né? Que é o momento na qual se entrega a unção dos enfermos e dá-se a comunhão. Claro que se você sobrevive, acontece algum milagre, não vai ser a última comunhão, mas, né, o viático ele é a Eucaristia
que se aproxima da comunhão com o Pai, física e espiritual, né? De fato, te prepara para a glória junto com o Pai. O sacramento da unção dos enfermos ele é bem curtinho, e aqui eu tentei destrinchar o máximo para que ficasse compreensível para a gente, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato aí, manda um WhatsApp, a gente responde, a gente tenta fazer da melhor forma. Essa foi a melhor forma que eu encontrei para poder passar o conteúdo para vocês. Apresentei ao Fabrício e ao Rodrigo a ideia, eles aprovaram. Então, estou aqui gravando essa aula para poder vocês também, né, terem acesso a conteúdo. Um videozinho rápido, 15, 20 minutos, né, destrinchando ao máximo que a gente pode, mas para que a gente não perca o conteúdo. Para isso eu conto com vocês. Então, ficou com dúvida, qualquer outra coisa, pergunta pra gente, porque a gente tá aqui para isso, né? Além de criar esse vínculo de amizade que a gente vem criando ao longo de toda a aula, a gente está aqui para poder explicar para vocês e fazer essa caminhada juntos. Ninguém é melhor que ninguém. Se for necessário, a gente dá uma pesquisada para poder responder, mas pergunta pra gente, tá? A gente quer formar adultos na fé, né? Em tempos de tanta desesperança, de tanta situação caótica que a gente se encontra, né, em relação a esse vírus, vamos dobrar os nossos joelhos e rezar juntos. Conto com vocês nessa caminhada. Fiquem em casa, tá? Fiquem em casa. É necessário a gente atender as autoridades, né? Participem da Santa Missa, especialmente hoje e domingo. As lives estão aí para poder a gente participar. Participe com fé. Bote uma roupa de missa mesmo, como se você fosse para a igreja, porque a comunhão, né, espiritual, ela se faz presente também. Então participa com fé, com generosidade. E se Deus quiser, isso tudo vai passar. A gente vai voltar, vamos ter as nossas aulas de catecumenato. E saudade de vocês, cara. Saudade de vocês. Então fiquem com Deus. Beijo pra vocês, abração aí. E tamo junto.